União Frederiquense consegue perspectiva na manhã dessa terça-feira. A União Frederiquense consegue para projetar o ano do clube. Acompanhe agora nas redes sociais do Jornal Alto Uruguai. A gente, a partir da manhã, até para não falar para vocês antes, a gente está fortalecendo a parte administrativa, então o Renato está viajando, tá? Possivelmente, a partir da manhã, ele assuma mais fortemente essa parte aí para profissionalizar um pouquinho, né? Então, por enquanto, ainda meio... né? Nós estamos pegando alguns setores do clube para fazer mais... Não, de maneira permanente, até nada fica temporário. Você vê que o Flávio abriu o escritório do clube, né? Uma série de questões, né? Então, um abraço para você que acompanha pelo Facebook da Rádio Comunitária. Falamos aqui direto da Arena do União Frederiquense de Futebol. Estamos no espaço aqui que é conhecido como Bar do Remido, e em poucos instantes vamos ter uma coletiva com informações sobre o planejamento do União Frederiquense para 2026. Você já pode visualizar. Estão aqui o ministro Ortigara Girardi e Edson Cantarelli, são dirigentes do União. E dentro de poucos instantes essa coletiva começa com informações então sobre o planejamento para o ano de 2026. Bom dia para você que acompanha a programação aqui, as plataformas digitais do Grupo Chiru. Nós estamos falando ao vivo com imagens nesse momento aqui da Arena União Frederiquense, do Bar do Remido, onde daqui a pouquinho a gente vai estar acompanhando uma entrevista coletiva aqui com a direção do União Frederiquense para trazer à tona assuntos importantes aí relacionados à temporada 2026 e as novidades do União Frederiquense também, para você que está acompanhando em toda a nossa região. Estão por aqui, a gente já vai ouvir a palavra de ambos aqui também, ouvir as principais informações aqui do União Frederiquense. Pelas iniciais? Bom dia a todos, uma saudação muito especial aos torcedores do Leão da Colina, a comunidade regional que nos acompanha agora ao vivo. Fazer uma saudação muito especial ao nosso sempre presidente Cantarelli, o Cantarelli que neste momento ele substitui, conforme já anunciado, o Celso Oliveira, que teve alguns problemas de saúde, mas o Celso corre tudo bem com ele, graças a Deus, tudo bem. Mas vai nos ajudar de certa forma também, que vai ser colaborativo, mas o futebol desse ano será capitaneado pelo Edson aí, que está fazendo já um trabalho específico nessa questão. Uma saudação para a imprensa, também a imprensa nossa, que eu não canso de dizer que é maravilhosa, que ela dá uma ressonância para tudo que acontece no clube, onde grandes centros muitas vezes não tem uma rádio, não tem uma plataforma digital transmitindo, nós temos 5, 6, 7 veículos de comunicação fazendo o acompanhamento do clube. Fazer uma menção especial que estou aqui prestigiando, o Jardelzinho, que é o nosso parceiro aqui do futebol, sempre fazendo toda a logística, e também o Rudy e sua família, aí representando o nosso presidente, representando a nossa torcida, em todas as horas boas e nas horas ruins, né, Rudy? Estamos juntos sempre, né, fazendo forte, junto com a sua família, fazendo forte o nosso clube. Na verdade, nós temos alguns tópicos aqui, até vou requentar alguns assuntos aqui, e depois o Cantarelli fala um pouquinho então do futebol, certo? De maneira bem prática e bem objetiva aqui. Nós, há um determinado tempo, começamos a ter a política de dar mais vida à Arena do União Frederiquense, tá? Em especial com jogos de escolinhas e outros tipos de certames, como várias finais da Copa Anzop, por exemplo, né? Então, mais uma vez, justificar que nós fizemos 4 confrarias que a cada 60 dias ocorrem, né? Onde nós fizemos, além de várias outras situações, várias outras questões que acontecem nela, tem a homenagem a 3 atletas e os jogos, né? Então, justificar que nós queremos manter de maneira perene, de maneira permanente e periódica. Nós só suspendemos a que teria de janeiro em diante pela situação do nosso gramado. Depois o Edson vai falar um pouquinho na parte do futebol, que a confraria nossa, ela é o quê? Ela é uma sinergia, ela é uma fusão entre essas homenagens e tudo que acontece ali dentro de campo, geralmente com jogos de escolinhas. Então, tão logo passe
essa situação, possivelmente após o futebol profissional, a gente retome então essas confrarias, que é uma maneira de trazer o torcedor fora da época de campeonato, né? A gente sabe que o que traz gente para o estádio é o futebol profissional, principalmente. Mas o União ele quer criar alternativas para que as pessoas façam uso aqui, certo? Pessoal, momento financeiro do clube. Eu quero passar para vocês que neste período, e não é a pauta de hoje, mas eu preciso tocar nesse assunto, nós tivemos uma série de avanços e de situações concretizadas, certo? União ainda espera o momento certo para falar sobre os números daquela audiência, falar da data de hoje, vai ser um pouco mais adiante, porque várias situações já se tem segurança jurídica, já se oficializaram de várias quitações, inclusive. Já posso falar para vocês que a situação financeira do clube, nesse esforço concentrado, que se equipara à importância do futebol, sempre o futebol profissional é o principal produto, mas nesse momento, né, Edson, fazer esse saneamento é importante. A gente vai trazer para vocês ali adiante, de maneira muito prática, objetiva, num diálogo com a comunidade, de novo, como foi feito aquela vez com mais de 100 pessoas, uma audiência pública, números bem mais positivos do União Frederiquense, certo? E já posso dar esse voto aí de otimismo, de confiança, que o projeto capitaneado que o Clodimar nos trouxe lá, e outras atitudes do clube ali, enfim, que nós construímos, elas deram efeito, mas nós traremos de maneira oficializada, um pouco mais adiante, essas boas notícias aí para o nosso torcedor. Esse é o ponto muito importante para o futuro do clube. A União cresceu muito rápido, fez arena sem dinheiro público, o União subiu 2 vezes para a Série A, e tem aquilo que, na minha opinião, pessoal, é o mais importante. Ele não para de jogar. Quando tu joga 1, 2 anos e para, tu é um projeto. Quando tu joga de maneira permanente, você é uma camisa. E isso gerou efeitos colaterais na questão estrutural e financeira. E graças a Deus, tanto na questão financeira e na questão estrutural, o clube está fazendo esse saneamento de maneira bem avançada. Temos dificuldades, sim, que fique claro isso, mas é uma situação muito melhor e que nós traremos mais adiante no momento oportuno, quando pudermos apresentar de maneira muito objetiva esses números aí. Mas é um voto já de otimismo que nós trazemos, uma informação prévia, né, Cantarelli, que acompanha bastante essa parte, de que nós estamos no rumo certo e teremos vida longa ao nosso Leão da Colina. Escritório do União, eu estou requentando algumas notícias. Nós temos então todas as manhãs, das 8 horas da manhã às 11h30, lá na sala da URI, numa das salas da URI ali, próximo ao restaurante universitário, ali em cima ali, nós temos então funcionando o escritório do União, certo? Então é uma notícia importante agora. Nós tínhamos ali no centro, né? A partir de agora ele acontece lá na URI. Todas as manhãs, sábado não funciona, de segunda a sexta, das 8 às 11h30. Ao mesmo tempo, nós temos a parceria eterna e social e muito forte do nosso amigo Rogério Marion, né? O Marion Esporte sempre foi um local ali que sempre acolheu os torcedores. Então nós teremos organizado ali para o sócio, para quem vai se inscrever na escolinha, pelo turno da manhã vai ter tanto ali o Rogério, que é mais no centro, como o escritório da URI, e pelo turno da tarde nós teremos também disponível ali no Rogério para quem quiser ali se associar, colocar mensalidade em dia, comprar material esportivo e outras questões, certo? Em nome também da equipe de logística do clube, também o torcedor saudar o Marasca pela presença, seja bem-vindo aí. Pessoal, escolinhas do União. Nós estamos fazendo também um esforço muito grande, um esforço para que a União possa ter escolinhas na região. Não vai começar com dezenas de escolinhas, não é assim. Mas já temos algumas ali que irão iniciar, vamos anunciar próximos dias. E a escolinha de Frederico Westphalen, eu peço com muito carinho que se faça essa divulgação, nós iniciaremos no mês de maio, tá? Estão abertas as inscrições, acho que foi sexta-feira que foram lançadas, né, as inscrições, vai do sub-7 até o sub-13, crianças de 5 anos até os 13 anos, por enquanto, e também o futebol feminino com idade mais liberada, né? Idade liberada no futebol feminino. Serão as quartas-feiras e aos sábados. Nós temos, então, os contatos nas redes sociais. Eu peço um carinho muito especial que nesse período, junto com o futebol profissional, vocês possam divulgar, porque as escolinhas são fundamentais. A União teve por algum período escolinhas,
teve por algum período o que nós chamamos das categorias de base, que são, aí é para performance, para escolinha e para formar cidadão, né? Cidadão e atleta. As categorias de base, sempre mantendo a ideia do cidadão, mas tu busca, né, Cantarelli? Busca a performance. Então, o União teve de maneira irregular, teve lá 3, 4 anos, parou um ano, voltou e assim por diante. A ideia nossa agora é a escolinha do União, que é própria do União, possa se iniciar com as escolinhas do União, ter matéria-prima, formar o cidadão, ter matéria-prima desde cedo aqui na nossa região, para que nós possamos ter aquele sonho que muitos torcedores cobram, mas não compreendem, de ter jogadores da região. Mas para ter jogador da região, tu tem que ter sequência. Tu tem que ter 5, 6 anos, vide o caso do Busanello, por exemplo, que fez 5, 6, 7 anos em categorias de base ou de escolinhas, para poder ser atleta. Então, a partir de 2027, nós temos uma ideia prévia de que os melhores da escolinha, União volta a disputar alguns estaduais de categorias de base, em 27, partindo das escolinhas desse ano. Certo? Então, divulgue bastante as escolinhas, que é muito importante. É muito importante. Volto a repetir. Todo o ânimo do torcedor passa pelo futebol profissional. Isso vale para o União ou para qualquer equipe, mas as escolinhas têm uma importância gigantesca, tá, pessoal? Sócios. O sócio, hoje nós temos os sócios remidos, que é bom que compreendam, tem quase 100 remidos. 97, 98, me foge o número exato agora. Fora os remidos, nós temos o quê? Nós temos o sócio torcedor. O sócio torcedor aqui do lado, que fica aqui ao lado direito, né? Aqui ao lado direito e lado esquerdo também, aqui do sócio remido. A URI estará encampando conosco uma coordenação para a retomada gradual dos consulados do União. Frederico, é uma cidade muito migratória, por uma característica da década de 70, década de 80. E nós temos condições de ter os consulados por todo o Brasil e temos condições de aumentar o número de sócios. Como a gente sempre esteve no meio da pressão, se drena muita energia por endividamento, por fazer time forte, por fazer uma arena que o Edson sabe muito bem que puxou, foi o grande líder para fazer acontecer. Neste momento, a gente consegue colocar projetos paralelos, que não só o futebol profissional, como as escolinhas e como os sócios, para que a União possa ter um ponto muito importante. Vocês vão ver a gente falar muito disso. Com o saneamento ali adiante, ou que fique administrável, a União vai procurar gerar verba recorrente. A União tem que ter uma quantia, um valor mensal, para que ele possa se manter durante o ano. O custo União fora do campeonato não é alto. A União tem um custo no campeonato, em especial divisão de acesso. Quando tu joga uma Série A, tem dinheiro da televisão, né? Uma Série A, assim, se Deus quiser, voltaremos para a Série A, vamos fazer o possível, humildemente falando aqui, sempre é a nossa pretensão. Mas na divisão de acesso você tem um prejuízo que ocorre ali, e a União tem que ter uma verba recorrente mensal, que passa por sócios, e além da função social, que eu falei às vezes das escolinhas, também as escolinhas podem ajudar a monetizar. Então, próximos dias, as escolinhas já estão nas mídias, né? Os sócios, nos próximos dias, a gente fará essa divulgação. E sobre a questão dos sócios, nós temos capitaneado por um grande amigo empresário nosso, ele até pediu para não se identificar por enquanto, mas mais adiante eu quero que ele dê voz ao projeto dele aí, um grande colaborador nosso. Nós teremos então um anúncio que nós temos está sendo construído já mais 12 metros de arquibancada coberta. Então, muito importante, além do sócio remido, para as pessoas diferenciarem, em direção à social, nós temos 12 metros que estarão prontos para a divisão de acesso para um dia de chuva, né? Não vai cobrir ainda toda a direita aqui, toda a direita da social, mas boa parte vai dar para abrigar os torcedores, sócios do clube, em caso de dia de chuva. Então já é um grande avanço e agradecemos a esse empresário, as pessoas que estão colaborando, e até quero que depois ele próprio fale, não, quero dizer que eu estou ajudando, que ele pediu para não se identificar por enquanto aí, tá, pessoal? Lançamento, o Rogério pediu lá, o pessoal pediu, tá? Lá da Ligue, lá do Danner. Então, após aquela camisa preta bonita de passeio, nós temos uma nova camisa de passeio que está à venda, tá? Uma nova camisa de passeio, por enquanto, da Marião Esportes. Nós vamos começar a trabalhar muito mais com vendas e com trabalhos pela internet, nessa reorganização do clube, tá? Fazendo esse direcionamento ali para que o Marião também possa atender. O Marião sempre foi um centro histórico nosso de vendas ali. Ele diz que manda camisas todo ano para todo o Brasil. O pessoal ali de todo o Brasil liga pedindo.
Enquanto não se lança a camisa oficial, né, Cantarelli? Aqui tem uma boa pedida aqui, ó, de presente aqui para os familiares, para amigos. Aqui uma camisa bonita de passeio. Como tínhamos no anterior, uma camisa preta muito bonita de passeio que nós tínhamos também, tá, pessoal? Vamos lá, finalizando quase a minha parte aqui. Então, nós temos, aumenta aqui, sócios, a camisa, e nós temos também, neste momento, se inicia, e aí as pessoas podem fazer contato com os membros da direção do clube, que todo mundo sabe quem são, pode nos chamar até para as redes sociais. Nós temos a venda das placas de publicidade para a competição. Não vou divulgar preços aqui e tudo mais, isso já tem uma tabela com vários preços conforme o local, mas é bem acessível, fica até 31 de dezembro, vale para toda a temporada. Os oficiais também, nós estamos já tendo uma aceitação muito, muito boa, então que efetivamente se possa, então, quem quiser colaborar, muitas vezes o cara deixa de visitar alguém, por quê? Porque ainda é um trabalho muito voluntário. Eu sei que tem a pessoa que vai lá, que faz a finalização da venda e tudo mais, mas acaba sendo o profissional do clube, mas é um trabalho muito de network, de contato voluntário. E às vezes tu acaba não chegando uma pessoa que pode colaborar ou com valores, ou com algum tipo de permuta que o clube possa usar, em alguma construção, na questão do alojamento, a parte de alimentos, combustível, tem várias permutas úteis para o clube que valem tanto quanto valores. Então, quem quiser ter a placa de publicidade até 31 de dezembro, então, pode efetivamente nos contatar aí, tá, pessoal? Então, eu fiz aqui um ping-pong, na verdade, né? Coisa rápida aqui, tópico a tópico aqui, são tópicos relevantes. A União tem muita vida fora o futebol profissional. Mas, nesse momento que eu passo a palavra para o Edson, eu ia falar sobre a questão das melhorias da arena e do futebol profissional, né? Dizer que o Edson ele tem uma competência e uma maneira de agir muito, muito fecunda, muito profunda, assim. Ele silenciosamente, até respeitando o tempo certo, ele já vem trabalhando silenciosamente há bastante tempo na questão do futebol profissional, na questão do contexto estrutural, e já posso falar que nós teremos um ano promissor, e que fique muito claro uma coisa, que foi o segundo tópico, momento financeiro, saneamento financeiro e estrutural. Vou falar do financeiro. Em nada a ideia da criatividade que nós estamos tendo para fazer o time vai se confundir ou prejudicar o projeto de saneamento financeiro do clube. Ah, mas agora estão fazendo um time forte e estão saneando o clube. Serão coisas bem divididas, distintas, tá? Que fique muito clara a responsabilidade nossa em atuar nas duas frentes, mas nós queremos sim dar um presente para o torcedor, e o Edson pode falar mais sobre isso aí, tá? Isso aí. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Dizer que sei muito bem, né, a responsabilidade de estar à frente do futebol profissional, o quanto vai ser trabalhoso, o quanto é desgastante fazer futebol, mas não teria como não aceitar, né, esse desafio. E eu diria para vocês que teria 3 motivos, né, que fizeram eu aceitar essa responsabilidade que é estar no futebol profissional. Primeiro é pelas pessoas, né? O Vinícius ressaltou bem a audiência pública que a gente teve em 2024, pessoal. Ali era o momento que o União já tinha passado da UTI. Esse é o fato. E, milagrosamente, hoje, quase 2 anos após, o União está vivo, e muito vivo. Resolveu todos os problemas? Não. Ainda temos um 2026 difícil, talvez ainda um 2027, mas estamos no caminho de sanear o clube. O clube, como o Vinícius falou, cresceu muito rápido. 15 anos, essa dívida que nós tivemos aí, que chegou quase em 7 milhões, ela é fruto de um patrimônio que o clube tem hoje, né? Um clube que começou com uma mesa e uma cadeira em 2010 e hoje tem 15 milhões de patrimônio e jogou 2 vezes a Série A. Então, é notório que a comunidade, essa marca, ela tem valor, mas a dívida ela cansa bastante. Então, pelas pessoas, eu tenho que parabenizar o que o Vinícius e o Pedro fizeram. Várias pessoas ajudaram, né? Mas o Vinícius e o Pedro, aí, nesses 2 anos, foram verdadeiros heróis para a União Frederiquense estar aberto. E hoje, a União Frederiquense está numa situação bem melhor. Um segundo motivo, pessoal, é a mudança de calendário. A União Frederiquense foi um clube que
sempre cobrou da federação, tentou justificar para os demais concorrentes que a divisão de acesso tem que ser pós o inverno. Se fosse, falei para mim, se fosse durante o calendário do inverno, eu não iria me dispor, porque a situação do inverno, ela, por melhor que seja o teu trabalho, a tua dedicação, ela fica ao léu de situações de... A gente teve jogos aqui na fase quartas de final com 200 pessoas, que era 0 graus. Então, como é que a gente vai fazer com que essa marca seja importante numa época ruim? E gostaria de destacar para vocês, a divisão de acesso pós-Copa do Mundo em agosto vai ser a principal competição estadual do país, porque todos os outros estaduais de divisão de acesso Série A2 estão acontecendo agora. Paulista 2 e A3 está acontecendo agora, Catarinense, Paranaense, Mineiro, Carioca, Goiano, somente a divisão de acesso vai estar acontecendo, do Rio Grande do Sul vai estar acontecendo no semestre. O que isso quer dizer? Além da gente ter uma condição climática boa para a prática dos jogos, também a questão de disponibilidade de recursos humanos, tanto comissão técnica quanto jogadores. Nós vamos ter uma competição que eu não tenho dúvida que vai ter um alto nível pela qualidade de profissionais que vão estar à disposição no segundo semestre. E o terceiro motivo, né, de aceitar esse convite é a paixão pelo clube. Né? Não adianta, isso aqui, quem vive isso aqui não tem como assistir jogos e não tinha nesse momento como não aceitar esse convite, esse desafio, que eu sei que é grande, não vai ter nenhuma surpresa, porque eu sei que depois que começar a pré-temporada, todo dia tem um leão para matar e um incêndio para apagar. Esse planejamento que nós gostaríamos que fosse feito todo ano, mas não tinha sido possível. Esse planejamento, pessoal, ele partiu de ter um reconhecimento que nós precisávamos de uma pessoa, de um profissional que conhecesse atleta, conhecesse mercado. A gente vê jogos, eu assisti 90% dos jogos do Gauchão, aqueles que eu não assisti pela TV, eu fui a Santa Maria, fui em Juí, fui na região metropolitana. A gente consegue observar jogadores, porque o nosso perfil de atletas é jogador que jogou Série A de estaduais. Essa é a primeira informação. E a gente precisava ver isso, mas o dia a dia, saber como é que esses profissionais, a gente precisa de alguém que tenha essa experiência. Então, a União Frederiquense hoje tem um profissional, que para mim é um dos 5 profissionais que mais conhece atletas hoje no Rio Grande do Sul, conhece atletas de outros mercados, e ele está nos ajudando a formar o grupo, mas esse profissional hoje está empregado. Profissionais bons, pessoal, eles estão empregados. E é esse perfil que nós estamos buscando. Então, ele está em outro clube e esperamos, pós-competição, ele venha a fazer parte do nosso trabalho, mas ele já está trabalhando na composição. Questão de comissão técnica, pessoal. Nós queremos um treinador, uma comissão técnica que esteja acostumado a trabalhar primeira divisão. Esse é o perfil que nós estamos buscando. Profissionais que conheçam atletas de alto nível. Então, nesse sentido, nós temos também um profissional que tem nos ajudado na composição do grupo. Só que esses profissionais, pessoal, eles têm um valor alto, eles são profissionais que têm mercado e hoje nós não iremos anunciar nomes de treinador nem de comissão técnica. Eu posso falar para vocês que o nosso treinador, aquele que a gente quer contar aqui, ele está trabalhando hoje. Se nós vamos conseguir trazer ele, ou eu tenho conversado com outros profissionais, agradecer vários profissionais aí, treinadores que se disponibilizaram para vir para a União, mas hoje a gente tem uma preferência por aquilo que a gente acha que é o ideal para a nossa ideia de planejamento. E o que é a nossa ideia de planejamento, pessoal? Nós vamos trazer de 15 a 18 atletas do nível de Série A de campeonato estadual. Atletas que estejam bem fisicamente e tecnicamente em 2026. Eu recebo, pessoal, por dia, 5 a 10 vídeos de atletas, de empresários, e aí tu vai olhar o ranking dele, ele foi bem em 2024, teve um jogo em 2025, jogou um jogo em 2026. Não, esses atletas, a gente de uma forma muito educada está dizendo, agradecemos a disponibilidade de jogar na União, mas nós estamos buscando atletas que vão chegar aqui dia 1º de julho
entre 20 e 30 partidas jogadas em 2026. Esse é o perfil que nós estamos trabalhando. Esse atleta não é barato, por isso a gente está focando em 15 a 18 atletas, vai depender de como que vai estar a composição da folha, mas posso dizer para vocês em primeira mão que hoje o União Frederiquense já tem 7 pré-contratos com atletas que jogaram Série A de estadual, foram destaque nas suas equipes, e estão hoje jogaram Copa do Brasil, estão hoje jogando Série D. Série D, pessoal, acaba a primeira fase dia 14 de junho. Então, se a equipe que eles estiverem jogando passar mais uma fase, dia 21 e 28 de junho. Se passar mais 2 fases, 5 e 12 de julho. Então, são atletas que estão em pré-temporada desde novembro do ano passado. Então, esse atleta ele pode chegar na semana aqui anterior, que vai estar bem condicionalmente. Então, a gente trabalhou nessa situação. Nós podemos chegar hoje aqui e anunciar uma comissão técnica e 30 atletas. Tranquilamente, às vezes, fazer isso. Mas nós íamos errar em 80%. Porque o atleta que está parado agora, que está buscando mercado, são atletas que, no nosso entendimento, para a competição, o nível de competição que vai ter esse ano, porque vai ter muitos atletas bons, sem competição no segundo semestre, a gente precisa focar em 15 a 18 atletas nesse nível. Já temos 7 com pré-contrato e mais 8 atletas com proposta encaminhada em avançada negociação, que pode fechar a qualquer momento. Então, já teríamos aí praticamente todos os atletas que nós estamos contratando são atletas que nós entendemos que são os atletas ideais para a composição do nosso grupo. Então, nos próximos dias, aí, possivelmente, a gente vai estar já com 15 e teria, então, mais umas 3 vagas aí para fechar esse primeiro grupo. Os demais atletas, em torno de 10 a 12 atletas, aí sim, no segundo momento, nós vamos trabalhar com atletas emprestados com alguns clubes que nós somos parceiros, atletas jovens, atletas que querem uma oportunidade para compor o grupo. Diferente dos outros anos, nós vamos focar a nossa disponibilidade de recurso em atletas de um alto nível, num primeiro momento, e depois compor com outros atletas. Questão de apresentação, então, dia 1º de julho começa a nossa pré-temporada, vai ser 30 dias, porque a competição começa 2 de agosto, se não alterar nada, que nós consideramos o suficiente, porque serão, a base do time serão atletas que vão chegar aqui com 20 a 30 jogos nesse ano de 2026. Posso dizer para vocês, pessoal, que não tenho dúvida que vai ser uma grande competição. A gente conversando aí com outros clubes, vendo a movimentação de mercado, nós vamos ter aí no mínimo 6 a 7 clubes, podendo até ser mais, que vão disputar num alto nível as 2 vagas do acesso. O que eu posso dizer é que o União Frederiquense não é um franco favorito, tá? Porque nós temos outras marcas, outros clubes grandes, mas o que eu posso garantir para o torcedor é que a expectativa que nós estamos tendo, no grupo que nós estamos formando, a metodologia de trabalho que a gente quer fazer, nós vamos brigar de igual para igual com esse grupo da frente. Futebol pode acontecer tudo, pode dar errado, pode dar certo, vai ter muitas circunstâncias, mas a gente acredita que a condição que nós vamos dar de um bom gramado, nós estamos fazendo um tratamento do nosso gramado, vai ser exclusivo para jogos, tá? Ele vai passar um período aí de 6 meses de tratamento. Aqui o que vocês estão vendo ainda, pessoal, ele é 30% do que ele vai ficar para a competição, tá? É um investimento alto, mas que nós entendemos que o palco é fundamental para que a gente possa trazer jogadores de qualidade e dar condições para ele desempenhar essa qualidade. Não adianta trazer jogador de qualidade e nós não termos um local, estrutura de qualidade para esses atletas. Por fim, pessoal, dizer que nós vamos ter uma contabilidade separada. Já organizamos isso com o Vinícius, com o Pedro. O que é a contabilidade hoje das despesas que a União tem, dos seus credores, dos seus pagamentos que devem ser realizados, do saneamento, vai ser gerido por uma conta. Outra conta vai ser a conta que vai entrar as receitas do futebol, patrocinadores oficiais, publicidade, a questão de bilheteria, recursos que nós vamos investir no futebol. E é fundamental, pessoal, a ajuda de vocês, que nós tenhamos um apoio. Precisamos colocar 100 placas de publicidade aqui dentro da arena. Tá?
União Frederiquense não vai pedir 100 mil para ninguém, mas nós precisamos de 50 empresas que dê 2 mil. É esse que sempre foi a filosofia da União. A gente não sabe a realidade, que ninguém, hoje nós não temos uma grande indústria, uma grande empresa que possa chegar hoje e ser um grande patrocinador, mas a União tem, a região da Frederico tem condições hoje de ter várias marcas aqui dentro, construindo essa que é a principal marca da região. Eu volto a dizer, pessoal, a União Frederiquense é a principal marca da região e a gente sabe como o futebol pode trazer retorno para toda a comunidade. Então a gente precisa desse apoio, vai ter a campanha de sócios, imprensa, vocês vão ser fundamentais aí para nos ajudar a buscar esses recursos para que a gente possa fazer esse investimento. Então, da nossa parte, pessoal, era isso, e a gente abre aí para questionamentos e dúvidas que vocês tenham. Bem, Cantarelli, Vini, dentro dessa ideia do treinador, da questão da comissão técnica, o Cantarelli fala que já existe um nome pré-acertado, Cantarelli, de um grande treinador. Existe também, tanto na questão do treinador quanto dos jogadores, a questão do plano B, que muitas vezes pode não dar certo. Vocês têm um nome, um segundo nome já, se caso não der certo essa ficha 1? Tem que ter, né? Tem que ter, mas porque quando a gente trabalha com... A gente quer ter profissionais de alto nível, todo mundo quer ter esse profissional. E esses profissionais têm mercado. Eu poderia trazer treinadores que estão em casa há meio ano, um ano, que são bons profissionais. Mas a gente entende que nesse momento o perfil de trabalho, de clube, é esse profissional que nós estamos apalavrados. Mas a União Frederiquense hoje não tem como pagar uma multa rescisória, digamos, de um clube de série nacional. Não tem como competir hoje com um clube que tem competição nacional. Mas a gente acredita que, pelo nosso projeto e pela credibilidade que a União Frederiquense tem, que isso é muito importante, a gente vai ter um grande nome aqui como treinador. Saudação, Cantarelli, Vinícius, os colegas de imprensa que estão aqui. Eu gostaria de reforçar, antes de falar na segunda parte da pergunta sobre o futebol especificamente, gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão financeira, porque a gente vem num período aí sem futebol e que a imagem do União é de um clube com muitas dificuldades financeiras. Então, como é que um projeto que parece ser bastante audacioso até, como é que ele vai se sustentar? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão financeira, o que vai ser a base para um clube com jogadores de primeira divisão, como você acabou de falar, Cantarelli. Então, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da própria situação do clube e da grana para o futebol. Sobre a questão do clube, depois o Edson fala do futebol, até realmente são questões segregadas, separadas, né? O clube ele, no final foi 6 milhões, ele depois teve as despesas do futebol em 2024, mais algum andamento que cresce pela questão do endividamento dos juros, beirou 7 milhões, como o Edson falou, né? Hoje eu quero falar para vocês que a situação é muito melhor, tá? Por que não trazer dados? Porque tem que se ter a responsabilidade de se oficializar quitações, né? A União fez uma quitação bastante grande agora, oficializada, mas nós vamos esperar um momento oportuno para que ocorram novos desdobramentos dentro desses 15, 20, 30 itens que tem que se resolvendo, né? Para que possa trazer, então, de maneira muito objetiva e clara e cirúrgica, então, para o torcedor, quais são os números desse momento melhor, que não é, veja bem, não é um zeramento, não é que não tem dificuldades. Que fique muito claro, né? O Pedro, que é o nosso financeiro, que você sabe disso, está todo dia correndo atrás da máquina. O que nós trazemos antes de tocar em futebol e separado do futebol é de que o momento já é muito melhor, as atitudes deram certo. No momento bem oportuno, quando andar um pouquinho mais, quando tiver mais novidades, ou todas as novidades, ou praticamente todas do quadro que nós nos propusemos lá em 2024 a fazer esse trabalho, a gente vai trazer de maneira minuciosa as quitações, como funcionou, para trazer. Nós tivemos uma audiência com 100 e poucas pessoas, o Pedro ficou de interino juridicamente por uns 90 dias, depois nós assumimos que não tinha presidente, não tinha direção, nós todos assumimos de novo, que nós conhecemos o clube, e pintou aquela questão lá que o Clodimar, vou citar de novo, ali com a família Ferrari, nos trouxe, enfim,
Então, tudo isso, quando tiver o amadurecimento e a concretização de várias coisas, mais do que amadurecer, já tem. Só que nós temos que trazer ali adiante, de maneira muito clara, para o conselho e para a comunidade, não é um clube comunitário. Então, não é só para o conselho, trazer ali adiante, quando tiver cirurgicamente alinhado, trazer os números, né? É muito vago falar, hoje está no patamar de tanto, é isso. A boa notícia que eu trago é que é um projeto que deu certo e que já teve assim uma queda muito grande do endividamento. O Conselho da União, quem vai nas reuniões está acompanhando, e nós daremos publicidade quando tiver mais, digamos, mais precisão, um pouquinho mais adiante, digamos, mais alguns parafusos apertados que faltam, entendeu, para poder se comunicar com a comunidade. Mas nem um voto, é uma notícia de otimismo que a gente traz para vocês, para que possamos ter essa sinergia aí no que se refere ao clube e ao futebol. Sobre o clube, que eu faço? Sobre o orçamento do futebol, né? Ele vai ser, como eu falei, né, realizou um orçamento separado. Então a gente tem rúbricas que a gente vai buscar em placas, publicidade, em patrocinador oficial, a gente está contando com apoio municipal, com verba que também tem na federação. Nós temos um orçamento hoje separado, que em cima disso nós estamos trabalhando as despesas do futebol. Então a ideia é que esse orçamento não vai influenciar na questão do endividamento do clube. Qual é a meta em reais? Hoje ficaria ruim te dizer, né, Teres? O futebol está muito alto, está muito alto. A gente vai trabalhar com uma folha hoje em patamares aí de clubes que subiram nos outros anos, em torno aí de 150 a 200 mil reais. E sobre essa questão da própria formação do grupo para esse ano, há os clubes parceiros, mas também há o interesse externo que aconteceu anos atrás, quando havia essa parceria com o M10 360. Como o clube tem se preparado para que daqui a pouco, se surge um investidor de fora do país, o clube esteja preparado para receber esse investimento? Diego, a gente tem um entendimento de que o futebol ele tem que ter pessoas profissionais trabalhando. Clubes como a União Frederiquense e até outros que estão disputando Série A de Gauchão, eles são diretorias amadoras, né? O Vinícius, presidente, vai sair daqui, ele vai virar a chave e chegar no escritório dele e trabalhar. Eu vou chegar na universidade e vou virar a chave da aula. Então, por mais que a gente tenta se dedicar, a gente tem que ter pessoas profissionais para gerir o futebol, que conheçam, que possam ter dedicação, só que isso sai caro. Nunca saiu do nosso radar a questão de ter essa gestão. E a gente vê com bons olhos as SAFs. Mas, diferente do que aconteceu em 2023, que nós estávamos numa situação delicada, a gente acaba, às vezes, querendo atropelar o processo. Nesse momento, nós não temos pressa para procurar. Não temos pressa. Mas eu gostaria que vocês analisassem o que está acontecendo na série, a nível nacional, que são os clubes que não têm mídia. Mas vocês vão olhar o Barra, é um clube que já virou SAF há 10 anos atrás. Tá? Logo vai estar em Série B de brasileiro, já foi campeão estadual esse ano. Lá em Santa Catarina tem Blumenau, Marcílio Dias, Tubarão, onde está o nosso amigo Zata lá, todos os clubes que estão tirando jogadores dos destaques do nosso futebol gaúcho, São Luís, Guarani, e levando, não é um pouco mais, eles estão pagando o dobro. Atlético São Luís, daqui a um pouco pagava 10, eles estão oferecendo 20, aqui do lado. Então, se a gente não entender que precisa ter profissionais sérios para conduzir a formação de atletas, que esse é um negócio que pode ser rentável para o investidor e que a gente quer que tenha aqui futebol de qualidade, que tenha um time competitivo, a gente precisa ter esses profissionais. Mas nós não temos pressa para isso. Se tiver que demorar 3, 4, 5, 10 anos, nós vamos fazer isso. Só um complemento muito importante, senhor. Eu também sou favorável, tá? A ideia do Cantarelli. Não há nada em curso, tá? Não há nada no momento. Mas agora, se você tem uma SAF ou uma parceria, não importa o termo jurídico, não patrimonial, por exemplo, ali adiante, qual que é o objetivo da União? Além, claro, ter a escolinha, que é importante, que é gerar oportunidade e outras situações. O que é importante? Manter o futebol profissional ativo de forma competitiva. Se pinta uma parceria saudável ali adiante, que não, repito, não está se construindo nada neste momento, eu particularmente falo abertamente que sou favorável, como tem no Barra, por exemplo, e outras dezenas de equipes, e não tem que ser, e não necessariamente são em grandes centros.
pode ser em centros menores como Frederico Westphalen e outros municípios parecidos. Um ponto importante também, pessoal, quero aproveitar a presença da imprensa, que não é requentar um assunto, é que muitas vezes alguns torcedores, eles nos encontram e falam, mas ficou a dívida lá da M10, né? Não, olha bem, o União fez um contrato até novembro daquele ano, renovável por mais um ano. O União não renovou o contrato, fez opção, nós fizemos opção, temos uma relação boa, não teve uma sinergia naquele momento, não teve assim um entrosamento, claramente, vamos falar abertamente, talvez do torcedor com o projeto, sejamos bem claros, mas também deixar claro para que se tenha informação, e muitas vezes o pessoal nos aborda na rua, de que o endividamento do União ele não passa pela parceria com a M10, tá? É só para ficar muito claro isso aí, né? Que daqui a pouco muitas pessoas pedem, viu lá, ficou o valor lá de trás, o torcedor às vezes não tem informação, um ou outro torcedor, porque muitas vezes a informação não chegou, mas não, o endividamento ele não tem nada a ver com a parceria. O endividamento ele vem de processo histórico de clube. Principalmente a construção da Arena. Da Arena, que tem clube do Brasil, grande parte dos clubes, endividadíssimos, não importa o patamar do clube, sem construir estádio nos últimos anos. A União construiu estádio. Entendeu? Então, só para ficar claras as informações, já que é uma live aqui, está todo mundo assistindo, que se tenha a informação bem clara. Se rompe o contrato por não ter um entrosamento comunitário, em novembro daquele ano, tudo certo, tudo tranquilo, e vida que segue, é uma tentativa que foi feita, né? Como podemos fazer outras no futuro, mas não há uma correlação com o endividamento do clube. Só para ser bem transparente e justo também aqui, tá? O Vini Cantarelli, a respeito dessa questão que o Vini traz, a respeito da não sinergia, né? A gente vê muitos casos de SAF que são positivos, mas tem alguns que são negativos. O Figueirense, o caso de Santa Catarina, a gente pode citar que depois que começou a atuar como SAF, as coisas só desandaram. Existe essa preocupação também dentro dessa ideia que o colega Diego trouxe, daqui a pouco ter uma parceria, tem até a questão da SAF. Existe essa preocupação de vocês, eu acho que deve existir também, né, de que se encontre alguém que tenha essa sinergia e essa ligação com a comunidade, porque União é uma coisa muito comunitária, muito frederiquense, então muitas vezes vem alguém de fora, mesmo que tenha o dinheiro, mas não tem essa sinergia, o que acabou acontecendo aí na última parceria. Então existe essa preocupação também para que se tenha, ou daqui a pouco um projeto com SAF, com parceria, mas que seja alguém que se identifique realmente com o clube, né? Isso aí tem que ser construído, nós não temos urgência para isso, e aí o exemplo que tu deu é perfeito. Temos vários exemplos de SAF que não deu certo, mas se tu notar, são todos clubes que estavam desesperados, com altos custos de endividamento, e aí tu acaba não sendo um bom negócio, né? Mas no momento que a União Frederiquense está hoje, nós não temos pressa para isso, e vamos ser bastante criteriosos. Acho que uma coisa que o Vinícius falou é fundamental. O patrimônio não tem por que hoje a União passar para ninguém. O patrimônio vai ser sempre do União Frederiquense, e qualquer decisão, qualquer possibilidade que chegar, que a gente amadurecer, que for concreta, vai se passar. Quem vai decidir não vai ser o presidente, não vai ser nós da direção, vai ser o Conselho Deliberativo, que ele é supremo. Mas hoje eu diria para vocês que não temos um radar essa necessidade. A gente está focado muito no saneamento, porque a gente deixando o clube bonito, deixando o clube com uma boa impressão na competição, sanado de dívidas. Tá? A União Frederiquense hoje tem só uma trabalhista. Isso é raridade em clubes de futebol. Nós temos concorrentes aqui que tem mais de 100 trabalhistas que vão estar disputando de dando acesso. Então é uma raridade. Talvez a União Frederiquense seja o clube que tem menor trabalhistas no país. Tá? E isso, a hora que a gente tiver o clube organizado, nesse sentido com competitivo, eu tenho certeza que bons parceiros irão apresentar. E aí a gente escolhe, né? A gente escolhe com quem nós vamos nos casar. Bom dia, Vini. Bom dia, Cantarelli. A União esse ano já apresentou melhorias no estádio, a abertura de novo escritório, agora das escolinhas também. O quanto isso pode melhorar no pertencimento da comunidade à União e render bons frutos no futebol futuramente? Deixa eu falar sobre esse tema. Eu debato com muitas pessoas, assim, debato até com o Diogo, meu irmão, às vezes com o Cantarelli, com o Pedro. O União ele teve, pessoal, assim, eu conheço bem a história do União, que eu vivi toda ela. O Cantarelli também veio intensamente, entrou em 13, né, Cantarelli, né? O União ele teve 2 anos de novidade, 11 e 12, certo? Isso falo pela presença, pela característica. Mas eu rechaço muito as pessoas que dizem, tanto que subi em 14 depois e subi em 21. As pessoas que dizem, mas depois passou novidade, sempre tem o pessimista, né? Passou? Sim, mas
O União ele vira um clube como os demais, mas ainda com engajamento comunitário, mas que obviamente que vai trazer torcedor para o estádio quando o quê? Quando tiver o quê? Resultado, né? Mas isso vale aqui, vale para o Barcelona, vale para o campeonato amador, para o varziano, vale para a dupla Grenal. Você leva torcedor quando tem resultado. Bom que fosse sempre, né? Na hora ruim, mas muitos vêm. O União tem um bom público até na hora ruim. Mas tem que levar, mas principalmente quando se tem resultado. Agora, o que o União... Então não me preocupa a questão, deu público baixo. Não, se o União faz a campanha boa, vai lotar a arena sempre. Não sempre, mas vai ter bom público, tá? Isso nunca me preocupou. O que a União tem que fazer, e nós estamos incrementando isso, ele fazia de forma avulsa, sazonal antigamente, e agora está fazendo de forma permanente, exemplo, as confrarias, abrir o escritório. É ter um processo administrativo e estrutural, agora que está acalmando a questão do endividamento, a gente pode pensar com mais calma, né, Cantarelli? E conseguir trazer a comunidade para dentro da arena, ou para outras atividades do clube, mas geralmente aqui na arena, fora da época de campeonato. Então pode ter certeza que já começou, mesmo no auge lá do endividamento, lá em dezembro de 24, se eu não me engano, a primeira foi dezembro, foi janeiro de 25. Já estava ainda engatinhando esse projeto saneador do clube e fez uma confraria. Então isso sim a gente vai incrementar. Pena que o gramado agora não dá para usar, né? Mas é por um bom motivo. Então passa muito por usar o gramado para fazer jogos aqui. Mas a tua pergunta é muito pertinente. Além da performance, do resultado em campo, tem que fazer questões paralelas. Paralelas aí que possa mexer principalmente com a criançada. Principalmente com a criançada, que é o futuro do União Frederiquense. Essa questão do futebol, o diretor, o técnico, já tiveram passagens por aqui? Qual é o perfil, assim, o que dá para adiantar mais? E também em termos de datas, quando é que a gente vai conhecer essas pessoas? Já falou da apresentação, né, que será em 1º de julho, mas essas pessoas eu imagino que tem que estar um pouco antes. Como eu falei, Teles, os profissionais nós estamos buscando estão empregados. Estão empregados, é um risco que nós estamos correndo, um risco calculado, porque é o perfil que nós queremos, tá? E esses nomes só irão dizer quando nós assinar o contrato aqui. Então não posso te dizer se vai ser semana que vem ou se vai ser dia 30 de junho, um dia antes da apresentação. Tá? O que eu posso contar, o que eu posso falar para vocês é que nós estamos sendo bastante criteriosos nos profissionais, tanto da comissão técnica quanto de atletas, para fazer parte do grupo esse ano. Já passaram por aqui, né? Alguns sim, outros não. Maioria não. Não, mas em tese, né, são treinador e gerente de futebol não, né? Não, são pessoas que nós temos uma amizade muito grande, são pessoas que gostam do União Frederiquense e sempre nos ajudaram, mas agora de uma forma mais intensa. Dentro dessa questão, desse questionamento do Teles, mesmo a respeito do que o presidente falou aí, o Cantarelli, que está sendo de maneira separada, né, a questão do futebol e a questão do endividamento do União Frederiquense. O Teles pediu a respeito das datas aí, de nomes, enfim. Eu gostaria de saber do Vini a respeito dessa questão, Vini, de passar um parâmetro para a gente de a que pé está a dívida, e quanto nós estamos, quanto tem ainda, como está essa situação. Se tu tem uma data para vocês fazerem essa divulgação para a gente também, para a gente entender um pouco como está essa situação nesse momento. A gente quer fazer essa divulgação, tá? Veja bem, eu poderia avançar o sinal, eu avancei o sinal falando que deu certo já, né? Tá? Mas a gente quer fazer essa divulgação de maneira criteriosa durante o ano. Talvez pós-competição, vamos ver ainda, tá? Por quê? Eu repito por quê. Eu não posso vir aqui jogar um número ao léu, ao vento. Não. Há uma redução, há um controle certo, há dificuldades, não pense que não há dificuldades, mas há uma série de saneamentos acontecendo. E esses saneamentos, eles requerem a oficialização deles. Eu não posso falar que zerou aquela dívida lá, mas ainda falta pouco assinar um documento. É isso aí. Entendeu? Falta assinar um documento, tá? Só para te ter uma ideia, nas cooperativas de crédito, né? Dentre tantas pessoas que têm valores, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Dentre tantas pessoas que têm valores no clube, não é só nós, né? Que colocam valores, vou dar um exemplo. Nas cooperativas de crédito era o Pedro, Cantarelli, Vini e esposas. Fiadores, avalistas, um exemplo. Então são coisas que... 3 anos no Serasa. 3 anos, tá? 3 anos.
São coisas que estão se desenrolando. Então, muitas já se desenrolaram. Mas nós queremos vir com responsabilidade aqui, não posso falar, é tanto, e trazer de maneira exata, clara, conforme vai andando todo esse processo saneador. Foi feita uma audiência lá, né, Edson? Você trouxe números exatos, certinhos, e nós vamos trazer também esses números, tá? União, embora o Conselho saiba de tudo, mas a União, o Conselho é nosso órgão, o Conselho Fiscal, Deliberativo, mas além do Conselho, o União é um clube comunitário. Então a comunidade tem que ficar sabendo. Durante o ano vai ter, com certeza, vai ter de maneira muito criteriosa esse debate com a comunidade. Nesse sentido aí, é muito importante destacar isso, o diferencial da União. A União sempre foi transparente com as questões das dívidas. Eu pergunto aí para vocês, contactar as imprensas de outros clubes, se a imprensa sabe, se o torcedor sabe a dívida de cada clube seu. Então a gente prima por essa transparência, a gente mostrou o problema que estava a União Frederiquense, mas eu vou fazer não falando em números aqui, né, mas eu vou fazer algo didático aqui para entenderem. União Frederiquense, pessoal, ter, como tinha em 2024, quase 7 milhões de dívida, fazendo um parâmetro com Grêmio e Inter, que estão aí batendo na casa do 1 bi, se der tudo certo no que nós estamos fazendo em 24, 25, 26 e talvez ainda parte do 27, que a gente pode concluir isso aí, é como se nós vamos baixar aí daqui um pouco para uns 2 milhões ou menos essa dívida. É a mesma coisa que Grêmio e Inter, em 3 anos, baixasse a dívida de 1 bilhão em 300 milhões. Vocês conseguem ver hoje Grêmio e Inter pagar 800 milhões de dívida em 3 anos? Não. É isso que, heroicamente, a União está fazendo na sua devida proporção nas negociações. Então, para vocês verem que é algo bastante grande, mas ainda não está concluído. Existem trâmites e precisa dar tudo certo para a gente chegar nesse parâmetro, mas até o momento está andando tudo conforme nós planejamos e a gente acredita que, respeitados os prazos, a gente vai conseguir chegar aí num valor que é totalmente administrável com parcelas mensais. E veja bem, até para finalizar essa questão, eu sei que você sabe que não é fácil, mas daqui a pouco passa uma impressão, deu certo o projeto lá. Cara, é um caminho extremamente torturoso. Nós temos um compromisso para essa semana, né? Um dos compromissos que tem que honrar até a segunda, estamos buscando, dentro desse contexto lá do próprio loteamento do clube lá industrial, mas tudo está andando conforme manda o script. É um roteiro que deu certo agora. É um caminho torturoso, tem muito desafio pela frente, tá? Não pensa... Tem bastante desafio pela frente. Todo 26 ainda? Todo 26, 27 vai ter, mas talvez em menor escala, mas vai ter, então é um caminho de construção. Não é que apertou um botão e deu certo, entendeu? No computador, num teclado deu certo. Mas agora, é algo que eu trago com otimismo. União sim, graças a esse projeto aí, ele conseguiu sim passar uma régua na sua história. Está conseguindo passar uma régua na sua história de tudo bonito que fez até hoje, mas, como nós falamos, se gera um efeito colateral. Eu volto a reiterar de novo o que o Edson falou. Se tem times super endividados, uma grande parte, tá? Só pelo futebol, não que o futebol não nos gerou dívida, não entendo errado, tá? O futebol também gera dívida, tá? Mas a União, grande parte disso é essa arena que fez em 3 etapas. Isso aí foi feito no peito e na raça mesmo, tá? No peito e na raça mesmo, aí lá com o Edson começou lá atrás, e depois todo mundo abraçou e fez um condomínio, loteamento, enfim. É algo que se deu um peitaço aí comunitário, bonito, aí não tem dinheiro público, e agora, de novo, tem que dar um peitaço para fazer esse saneamento, né, Edson? Mas tá dando certo. Bom dia, presidente Vini, bom dia, Edson Cantarelli. Falando em questão de elenco do União Frederiquense, a gente sabe que o Edson deixou bem claro aqui que vai contratar jogadores de Série A, né, que estejam em alto nível e jogando. Dá o exemplo do próprio Busanello. Para compor o elenco, para o restante do elenco, vocês vão buscar jogadores daqui da nossa região. Como é que vai funcionar? A gente viu a questão do Busanello, que a União é um clube que dá oportunidades e quer também mostrar jogadores para o cenário aí do futebol. Importante a pergunta, porque realmente nesse momento agora, nós estamos em abril, nós estamos focando nesses 15 a 18 atletas. Mas finalizada essa etapa, a gente vai trabalhar na composição. Com certeza vai ter espaço para atletas da região, atletas de parcerias, que nós temos muitas parcerias importantes. Talvez a gente possa mais organizar ali a última semana de junho, a gente fazer
uma espécie de um selecionado, um peneirão, com esses atletas que queiram compor o grupo e a comissão técnica possa analisar e selecionar aí esses 10 a 12 que vão estar trabalhando aqui. Mas o perfil vai ser atletas da região, atletas jovens que estejam disputando competições sub-20, a gente tem contato muito bom com São Luís, com o Inter de Santa Maria, Chapecoense, então, Ipiranga de Erechim, então clubes ali que já vai ter acabado o sub-20, que a gente vê perfil bom de alguns atletas que estão para compor o grupo, e também atletas de parceiros aí que nós temos. Então, possivelmente na última semana de junho a gente vai trabalhar na composição desses nomes, que aí tem que ter o olho da comissão técnica, né, para poder selecionar esse grupo. O Edson, só pegar o gancho aqui, ó, e deixar uma mensagem para os pais aí que têm filhos a partir dos 5 anos de idade, até porque eu vou pedir o apoio fortemente de vocês para divulgar as escolinhas, tá? Os sócios não foi lançada a campanha ainda. Vejam com carinho ter um filho de vocês numa escolinha. Tem muitos, tem na escolinha de futsal que é maravilhosa, continue. O meu filho faz ali no tapetão, o Vitor, e eu quero que ele vai jogar no União, falei na escolinha do União também, que o campo tem o salão, tem o tapetão, tem o campo. Mantenha o seu filho, nós queremos que jogue na escolinha do União, foi uma propaganda, mas se tiver em outra escolinha, mantenha. Eu sempre falei pro Cole, ó, a gente não quer tirar o ganha-pão de nenhum professor de escolinha, de nada, quer que todos continuem, por quê? Eu vou falar uma coisa, o que eu vou falar não é opinião, é fato. Tem fatos e opiniões. Existe um fato, que é o seguinte, se não tiver 6 ou 7 anos o jogador, o Busanello teve, passando por escolinhas ou por base, ele não joga profissional depois. Isso é um fato, tá? Lá no começo, em 2011, o torcedor falava, cara, pega o melhor jogador da várzea, que o cara foi artilheiro no município de Frederico ou tal, ou no outro, e que é bom jogador, não estou falando muito, e que se tivesse base poderia ser melhor que os atuais. Mas por não ter base, é 1 em 100, estou afirmando para você, que vai chegar no profissional. Aí tu vai dizer, cara, mas o profissional, o nível não é tão alto, vê o jogo, mas é diferente. É um jogo diferente. Então a mensagem que eu deixo para o pai, que sonha com o filho ser jogador, ou que o filho mesmo tem esse sonho, é que faça essa sequência de escolinha, depois vá para uma categoria de base, para que possa estar preparado e ter chance, né, Edson, de entrar no mercado de futebol profissional no futuro. Finalizando. Obrigado, pessoal, pela presença e a gente fica à disposição para Muito obrigado, tá, pessoal? Encerrada a entrevista coletiva, então, obrigado por acompanhar. E acompanhe as redes sociais do Jornal Outro Uruguai e também nosso site para as notícias e manchetes em breve.